Fala galera, você que tá acompanhando o DigiCast, agora nós estamos na terceira temporada e hoje estamos com uma presença ilustre aqui, cara que marcou um pouco a... Cara, quando eu fiz a faculdade, eu assisti um vídeo com a galera lá, apresentaram um vídeo, onde o pai desse cara me marcou muito. Eu acho que não só ilustre, mas ilustríssimo, né, cara? Ilustríssimo, cara. Até ele aqui, cara, é muito legal, cara. Um cara que é uma honra, tem só 12 livros publicados. 15, né, Daniel? 15 livros. Legal. Cara, é que tinha 12 até um tempinho, né? Até semana passada tinha 12. Mas, cara, o pai dele me marcou pelo fato de eu entender o que é um funcionário gato e um funcionário cachorro. Se você não sabe o que é um funcionário gato, daqui a pouquinho, na descrição desse vídeo, a gente vai colocar o link aí pra você assistir, porque é muito importante. Por isso que eu nunca fui um gato. Um gato. Nunca fui um funcionário gato. Sempre fui funcionário cachorro, cara. Porque, cara, é uma grande diferença isso. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas quem que tá aqui, cara? Ele foi apresentador da TV Nacional durante 15 anos, né? Mais de 300 mil pessoas atingidas com as palestras. Só de formação, só por cima. Mestre em neuromarketing. Eu não vou saber pronunciar em inglês, mas é pela Faculdade da Flórida, como você comentou. Especialista em atendimento ao cliente, excelência em serviços pelo Instituto Disney e MBA em gestão de negócios pela Universidade Federal do Paraná. Cara, um cara palestrante gigante e trouxe uma coisa pra nós que ainda, né? 25 anos de carreira, né, cara? Isso. Trouxe ainda um presente pra nós dentro desses. Pra você que tá assistindo aí, ó. Pra você que tá assistindo aí, ó. Ó quem tá aqui, ó. Ó aqui em cima. Daniel Godri Júnior. Muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Show. Bom estar com vocês. É bom com a audiência de vocês aí. Que legal, cara. Legal. Daniel, pra quem não te conhece, cara, é a hora. Se apresenta pra galera aí, fala quem que você é. Então, beleza. Eu tenho também uma formação em pós em marketing na FAI também. Tenho uma formação em ética e educação e teologia moral. E trabalho há 26 anos com grandes empresas, Coca-Cola, Boticário, Siemens, Nestlé, Vivo e várias outras empresas aí, né? Danone, treinando as equipes de venda deles e motivando o pessoal. Eu segui a carreira do meu pai, né? E meu pai é palestrante, como você disse, há 45 anos. Ele já treinou a seleção brasileira, já treinou a TAM e também tantas outras empresas. Deu palestra no exterior já para Goodyear, para PPA, em outros países. Então, é um cara que foi meu mentor, não só profissional, mas também na vida pessoal, né? E que veio de baixo, que era extremamente pobre, e que com muita persistência e veio fazer sucesso. É um dos mais antigos do Brasil, na área de palestra. Que legal. Todo mundo conhece o tal do Daniel, né? Daniel Godri, né, cara? Nossa, cara do céu. É, bem conhecido. Já foi mais, agora tá... Ele continua ainda? Continua menos um pouco, né? Agora a pandemia fez parar bastante. E meu pai já tá com 70 anos, né? Tá querendo parar um pouco mesmo, né? De trabalhar. Desacelerar agora. Desacelerar, Quantos cursos que você tem, Daniel? Curso que... Na Hotmart, para vender lá? Não eu tenho 6 ou 7, não tenho muitos cursos digitais. Tenho lá um curso de negociação, um sobre felicidade, um sobre oratória, comunicação oratória, 360 graus. Mas, para ser bem sincero, é uma área que eu deixei muito de lado, sabe? A área digital. Porque meu cliente sempre foi empresa. Eu nunca liguei muito para o cliente pessoa física, né? O que foi um erro, porque quando veio a Covid, as empresas pararam de contratar e eu poderia ter trabalhado com a pessoa física. Então, eu nunca investi tanto como esses players aí de fazer lançamento para pessoa física, né? Porque sempre o meu cliente foi PJ. Sempre foi PJ. Até, Daniel, falando um pouquinho do livro, Construindo um Vencedor, Motivação para Superar Desafios. Me corrija se estiver errado, você é um cara que tem muito mais experiência e entende muito mais disso. Mas uma coisa que eu queria saber mesmo. Motivação uma hora acaba. O que mantém a disciplina? Sim. Depende. Se você entender motivação como algo interno, sim, ela acaba. Se a tua pergunta for essa, né? Agora, a motivação é o seguinte, motivos para agir. Isso é motivação, motivos para a ação. Que pode ser externa ou pode ser interna. Quando a gente fala de uma motivação interna, ninguém está motivado o tempo todo. Aí sim, entra a disciplina que ela é mais importante
que é a motivação, né? O caráter, o perseverar, o persistir, né? A arte da constância. Eu queria contar uma historinha para vocês entenderem aí, para o pessoal que está assistindo, né? Eu sempre conto essa história para o pessoal entender, com história a gente grava mais. Eu sempre fui gordinho, sempre fui gordo. eu acho que a minha alma é gorda, sempre fui gordo. E quando eu era criança, era aquele gordinho que ficava para trás na corrida. E sempre gostei de esporte. Até comentei que um entrevistado de vocês jogou comigo no Paraná e tal. Eu gosto de artes marciais, sou faixa preta em 2 artes marciais, mas o calcanhar daqueles do gordinho é correr. Ele não gosta de correr, fica pra trás. Aeróbico. Quando eu cresci, eu me matriculei na meia maratona para tentar curar esse trauma aí. E pensei, bom, se eu ando de bike, se eu faço jiu-jitsu, tal, se eu sou faixa preta, tal, eu vou aguentar terminar. E aí vai chegar na tua pergunta aí. Me matriculei na meia maratona. Como é que tava? Pô, motivado. Para quê? Para ganhar não, para chegar ali no final da corrida. Já tava bom, já ia ser ótimo, 21 quilômetros. Mas eu não tinha me preparado adequadamente, né? Eu imaginava que o mesmo gás para uma atividade seria o gás para outra. E aí tracei estratégia. Né? Pensei, pô, vou dar um gás no começo, vou abrir espaço, depois só manter o pelotão. Tava lá minha mãe, meu pai e tal. E deram a largada, eu saí que nem um maluco lá. Escutei minha mãe falar, vai lá, filho! e foto, e Gazeta do Povo cobrindo. Pensei, vai dar um slide sensacional, vai ser o bicho. Só que foi o bicho só até os 170 metros. Acabou a motivação. Depois dos 170 metros tava sem gás, tinha morrido, né? E ali vi que não basta somente ter motivação. Né? Aí entra a tua colocação, a disciplina, a perseverança, a preparação. Agora, se eu não tivesse motivado, eu não tinha nem tentado, né? Não tinha nem entrado na corrida. Então, motivação não é importante pelo tempo que ela dura. Ela é importante porque faz a gente colocar o nosso melhor num projeto, numa situação de vida. As coisas não têm importância pela durabilidade. Senão a gente não almoçava, não tomava banho, não escovava o dente, não é verdade? Não fazia outras coisas, não pode falar aqui. Né? Senão, acima de 18 anos. No YouTube corta. O YouTube corta. Mas é isso. Então, a motivação faz a gente entrar na corrida da vida, entrar na corrida profissional. E a preparação ajuda a gente a permanecer motivado. Se eu tivesse mais preparado nesse caso ali para a corrida, a minha motivação teria durado mais. Né? Sim. Então é mais ou menos um anão. Se você pegar um anão e dizer para ele assim, cara, eu vejo você enterrando, você vai arrebentar o seu novo Michael Jordan. A motivação do cara vai durar o primeiro jogo. Né? Ele vai levar uns tocos ali e acabou. E o contrário também. Né? A pessoa que não se encontra. O cara é alto pra caramba, que nem eu, 1,90 m, se fala pra ele, cara, você é um novo Diego Hipólito. Eu vejo você fazendo, como é que fala aquela... o que o Diego faz, né? Isso. Artística. O cara vai se quebrar, porque a estrutura dele não é pra isso. Não bate, né? Então, motivação, ela dura mais ou menos de acordo com a nossa preparação. E o livro é Construindo um Vencedor, porque hoje, e é uma coisa que vende muito, mas que não é real, não é minha linha, né? Hoje se diz muito, é só mentalizar, é só poder da mente. Então o cara fica na rede lá balançandinho, né? Tal, e o cara mentalizando, vai dar certo. Universo, faz o canal crescer. E é legal mentalizar, pensar positivo. Mas é entender que sem o pé no chão, que é uma construção. Não é uma mágica, né? Não acontece assim. E isso tem muita influência oriental no sentido negativo agora. Tem muita coisa boa de lá, mas tem muita coisa ruim. E uma das coisas ruins é essa. A grama cresce naturalmente, então você não precisa se esforçar para o sucesso. Não existe isso. Não existe quem chegou lá e não pagou o preço. Né? Então, motivação para superar desafios. Porque eu não encontrei ainda, eu conheci muitos CEOs de empresa, cara famoso, de diversas áreas, eu não encontrei nenhum deles ainda que não pagou o preço. Não tem, cara. Exatamente. Não existe. Tem o cara que faz a cartilha e não chega lá. Mas ninguém que chegou lá deixou de fazer a cartilha. Então, mas eu sou disciplinado, eu acordo cedo, eu tenho foco, eu tenho persistência, eu trabalho certinho, eu faço pós-venda e não sou rico. Ok. Mas ninguém é rico sem ter feito isso. E sabe como que eu vejo isso? Eu vejo isso muito mais como pago no débito do que pago no crédito. Você entende? Porque é no dia a dia que você vai pagando esse preço, né? Sim. E não, né? Putz,
fazer hoje para colher lá na frente, mas esse lá na frente pode não existir, né? Exato. Então eu vejo muito mais como um débito do que como um crédito, né? Sim, sim. É a mesma coisa nós com o podcast, né? Se a gente não tivesse essa motivação inicial lá no começo, né, cara? Assim, falando em motivação ainda, inclusive, cara, adivinha o que motivou a gente hoje a te dar um brinde? Opa, isso é bom. Um baita de um Que brinde, maravilha. Oi, Cara, coisa boa. assim, parcerias é bom quando vem dos dois lados, né? Sim, ganha-ganha, né? Ganha. E Fotopar. o nosso parceiro, novo parceiro, Que legal. Fotopar. Daniel, Obrigado, Fotopar. aqui. Obrigado, Daniel, obrigado pra a você. também. O que Obrigado, você estava muito fazendo obrigado. em 1975, Daniel? Eu acho que nada, não era nascido ainda. Ainda não, Não, eu nasci- faltava 22 anos pra nascer só. Tô com card velho, né? Eu nasci em 78. Ó, então faltava Então, 3. aí, ó. É. Porque desde 75 a Fotopar tá aqui em Campo Largo Olha atuando. isso. Experiência. Olha hein? só. Que legal, Mostra pra personalizado. câmera ali, olha aí, Daniel. olha aí que legal. Obrigado, que fantástico. Mais um diferencial Muito bem. agora, Ó, que legal. a nossa parceria com o Fotopar é essa pegada Muito personalizada. legal. Cara, que legal Né? isso. Então, a partir de agora, cada convidado que vier, a gente vai Pô, trazer que um legal. brinde Muito personalizado, obrigado. como foi pro Daniel agora Excelente. também, é o brinde Gosta pra de você, escrever, Daniel? Gosto. Agora gosto, mas eu não gostava. Eu sou o cara mais matemático, sabe? Aham. Agora Mas aprendi a gostar, mas eu Mas gosto. a Fotopar veio para fazer a diferença mesmo. Tudo que a gente precisa lá, questão de personalizados, cara, eles fazem de tudo. Cara, Inclusive, isso é tem muito um legal. personalizado que eles fazem ali com impressão a laser, cara. Aham. Olha Nossa, que show de fantástico. bola. Não sei se dá pra ver direito. Pega ali, Lucas, por favor. Sensacional. E tá mostrar chegando aqui. o Dia dos Pais, Quer que eu né? mostre aqui? Você mostra lá. Acho que não sei se alcança aqui. Vamos lá. Aí, diretor. Aí, diretor. Esse aqui é um brinde que foi Muito feito pro legal. Dia dos Pais. Ó, pra você que tá Muito sem legal. ideia pra comprar um presente pro Dia dos Pais, tá chegando aí nas próximas semanas, Dia dos Pais, corre na Fotopar lá, fala com a Mari, fala com o Maicon lá, e eles vão fazer o presente personalizadinho pro teu pai lá, que vai ser show de bola, galera. E não é só isso, né, Lucas? Não Tem só de Dia tudo, dos né? Pais, mas qualquer data comemorativa, ou nem precisa ser uma data comemorativa fixa, mas é aniversário do teu cachorro, cara, vai na Fotopar. Manda fazer uma almofadinha pra ele lá, né? né? Porque é isso, Daniel, que a gente falou dessa questão de parceria. São pessoas, a gente sempre pensou diferente e a gente encontrou pessoas que pensam diferente também. Né? Então, tenho certeza que é a primeira e vai ser muito duradoura essa parceria, porque a Mari e o Maicon são, cara, show de bola. Sim, show de Obrigado bola. pela parceria agora. Cara, isso vale muito, personalização, né? Porque é um presente único, né? Isso. O meu mestrado nos Estados Unidos eu defendi propósito, né? Que é significado, né? E quando a coisa é pessoal, que você sabe que ninguém tem, Aham. ela vale muito. Exatamente. Né? Vale. É como o desenho do teu filho pra você. Sim. Não é o Van Gogh, mas pô, é pra mim, né? Sim. É. Isso foi feito pra mim, né? Isso é muito legal. Sim, Parabéns. com certeza. Muito legal. Show de meu. bola. Mas voltando pra área que me interessa agora. Vamos lá. Eu era um cara que tinha muito medo de palco, cara. Eu toquei também. muito tempo em banda, toquei 8 anos em banda. E no começo foi muito difícil pra eu subir no palco e olhar aquela plateia, aquele fervo de gente e falar no microfone, cara. Tipo, claro que as coisas evoluem e tudo mais. Hoje eu consigo falar aqui, olhar pra câmera, falar com o Ele público tá normal. super bem, né? Mas, cara... Quem vê não diz, né? mas, cara, tem algum segredo, cara? Algum jeito que eu possa dominar essa arte de falar com a plateia de uma forma diferenciada o mais rápido possível? Sim, a tua pergunta é excelente, né? Na verdade é um conjunto de coisas. Eu também tinha medo de falar em público. Eu também sou músico, sou baterista. E um dia faltou o cara que ia falar no lugar lá e me empurraram na frente. E foi terrível, assim. E acabei descobrindo que eu tinha uma tendência a falar, né? Mas eu confesso pra vocês que aí desses 26 anos de carreira, até lá o 4º, 5º ano, eu ainda sofri de uma ansiedade pra falar. Às vezes ia muito no banheiro antes, ficava nervoso, não dormia direito, né? Bom, primeira coisa é o seguinte, um pouco do nervosismo e do branco é bom, é sinal que você se preocupa com a plateia, você quer entregar alguma coisa. Existe um jeito negativo de não se preocupar, é o cara que tá nem aí, dane-se, né? Cara, eu vou fazer aqui, já fui pago mesmo, pá. Quando você se preocupa, o cara que toca, o cara que prega, o cara que faz uma palestra, o cara que comunica, é sinal, olha, eu me preocupo com o que a plateia vai pensar. Então isso é bom. Eu sempre digo assim, algumas dicas. Primeira coisa é tirar o peso da apresentação. Sabe, cara, não estão esperando da banda, por melhor que ela seja uma banda hiper famosa. Primeira coisa, tira o peso. Não é o último pênalti do mundo, não é o último momento da vida. Cara, se não for legal, vai ter outros. Tirar o peso, primeira coisa, né? Porque quando eu ia para uma convenção de uma grande empresa, ainda novo, né? Comecei a falar com 19 para 20 anos, ainda estava na faculdade, vi os caras de cabelo branco, presidente de empresa, os caras antes da apresentação diziam assim, cara,
Conheço o seu pai, hein? Nós esperamos muito de você. Pô, isso é muito ruim, cara. A responsabilidade. Você se sente lá o Roberto Baggio lá, não é da época de você, mas batendo o pênalti final lá do Lá na Brasil e Lua. Itália. Então o peso faz errar. Então tem que tirar um pouquinho do peso. Praticar, roteirizar um pouquinho, né? Quanto mais você tiver as coisas sob o seu domínio de alguma maneira, mais leve a apresentação vai ficar. Então fazer um playlist ali, fazer no caso do orador, fazer os títulos da sequência que ele vai seguir. Eu não aconselho escrever tudo, porque dá branco, você esquece uma palavra. Então o que eu faço? Eu faço os títulos, vou falar disso, vou falar Só em daquilo. tópicos mesmo, né? Fazer tópicos, né? Então são coisas importantes. Treinar antes, treinar com um público menor. São coisas que vão fazendo com que a gente se solte. Técnicas, um bom curso de teatro, de oratória, são coisas que ajudam, né? Cara, então Autoconfiança ajuda muito. Então, né? esse tipo, Tem tudo a ver. eu dava aula, muito tempo dei aula de informática, dei aula de teste de software, inclusive, que eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas também. E dei muito tempo aula. E uma vez me pegaram de surpresa. Amanhã, Thiago, você tem que dar um curso para 45 pessoas. Um curso não, uma aula, fazer uma palestrinha ali sobre o curso. Cara, eu não tava preparado, era numa faculdade que agora eu esqueci em Curitiba, era uma sala de aula cheia de gente. E, tipo, ia as pessoas que estavam ali fazendo as aulas, mas também ia quem passasse por ali podia entrar, sabe? Entendi, que beleza. Nossa, cara, tipo, gente que não tinha nada a ver com o negócio ali. Normalmente era testador de software, pessoas que queriam trabalhar nessa área. Cara, eu juro pra você, cara, eu falei uns 15 minutos e comecei a travar, assim. Daí quando você começa a travar, o peitinho começa a estufar, né? Você fica meio apreensivo, assim, né? Sua, frio. Comecei a suar, cara. Cara, eu tive que tomar uma água. Mas é difícil, né? Pra quem não... Descontrolou a mente, né? Porque você fica imaginando coisas lá dentro, né? Cara, e agora? Cara, essa ideia é zica. E se a galera levantar e for embora? Aí você começa a alimentar o monstro, né? Que nem aconteceu ainda, né? Então eu não tinha um roteiro. Sim. Porque assim, Thiago, vai lá. Só vai. Entendeu? E eu só fui. Né? E sorte que realmente eu dominava o assunto, trabalhava na área há muitos anos, né? E consegui falar o que eu queria falar. Só que o nervosismo ali, cara... Te zera difícil. ali, né? Eu fiz um curso... Material de Daniel, apoio e tal. Fiz um curso de oratório também. Se comentou de oratório ali nas palestras, né? Uma coisa que, cara, arrebentou com a minha parte comunicativa e você vê, né, como foi inocente e numa brincadeira. Eu percebi que eu fazia uma brincadeira de trocar sufixo e prefixo de duas palavras. Então eu jogava o prefixo de uma no sufixo de outra e juntava duas palavras. Cara, inconscientemente aquilo arrebentou com a minha dicção, minha forma de falar. Porque quando eu fui perceber, eu tava começando a trocar a palavra e gaguejar em cima disso. Foi uma técnica que eu aprendi no curso de oratório, tô fazendo PNL agora também. E aí que você vai tendo as manhas, né, cara? Numa inocência dessa acaba quebrando cara, que foi construído durante muito tempo, né? E cara, isso que eu queria perguntar pra você. Qual que é o diferencial de você saber a base teórica de uma técnica pra você poder aplicar na prática? Por exemplo, que nem você falou, cara, eu vou devagarinho tirando peso da responsabilidade, então eu vou treinando com uma plateia menor, daqui a pouco eu vou com uma plateia maior, né? Mas tem que ter umas manhas ali atrás para também numa dificuldade, né? Saber a teoria para aplicar na prática. Não, sim, certo? sim. E a competência vem na prática, né? Não tem como se aprender sem falar, né? Você pode saber o que fazer e não conseguir fazer, né? Sim. Só vem com a prática. Mas, cara, eu acho que, por exemplo, quando você antevê algumas coisas, você se prepara para aquilo. Por exemplo, eu já tive de tudo em palestra. Eu já tive, minha cinta já arrebentou, o botão do paletó já voou, ataque epilético, falta luz, pegar... Uma vez eu fui dar uma palestra em Camboriú e pegou uma interferência numa academia do lado, cara. Era uma academia daquelas de jump. Sim. Cara, e era a mesma frequência do meu microfone. Então eu parava de falar... Eu falava, precisamos nos motivar. Daí, e 1, e 2, e 3, e 4. Cara, eu tive que falar sem parar. Eu tive que falar sem dar espaço, porque senão entrava, né? Mas, por exemplo, a questão do branco, né? Meu pai me ensinou a técnica do branco. Né? Dar o branco, você transformar isso numa piada a seu favor. Por exemplo, né? No começo da carreira, dava um branco, né? Meu pai me ensinou isso, né? Puta, pessoal, esqueci o que eu tava falando agora. Esqueceu mesmo, só que o pessoal acha que é brincadeira.
Putz, vou ter que começar de novo. Boa noite, meu nome é Daniel Godri Júnior e tal, que bom que vocês vieram. A galera tira o peso. Sim. E enquanto isso, você tá pensando, você tá retomando aquilo que você perdeu. Então é uma técnica. É uma técnica que você tá brincando com o público e ao mesmo tempo retomando a tua... E se não retomar a consciência, não lembrar? Não, na segunda vez. Se não lembrar, você pode pedir pro público. Vamos ver se você tá atento aí, valendo um livro aí. O que você achou aí? Tal, até agora, o que te chamou a atenção? Tal, né? Você pode chamar o público para... Porque também o público não precisa saber que você esqueceu, né? Não. Pode chamar o público para te ajudar, né? Quem sabe o que foi falado até agora aí, valendo um livro aí, na plateia? Você tá fazendo a pessoa te ajudar, né? Ah, você falou agora do pós-venda. Pô, legal. Cara, parabéns, você tá ligado, hein? Ganhou um livro aqui. Pá, continua. Então você chama a plateia junto. São técnicas, né? Que você vai tendo, de tanto eu ter dado problema. Por exemplo, eu tenho técnica hoje que se acabar a luz eu sei o que eu vou fazer. Eu tô com a minha palestra lá, foi brifada com o cliente, né? Eu tenho 500 slides, vou escolher uns 30. Então é semi-personalizada. Não dá pra dizer que é personalizada, ela é semi-personalizada. Mas eu sei, ó, acabou a luz, eu vou entrar com isso aqui, eu vou falar isso, eu vou usar a favor, né? Entende? Que legal. Então. Cara, o Lucas aqui, ele virou nosso representante comercial mais vendedor dos últimos tempos aí, que beleza. Aqui na agência. Aprendi. Ótimo. Aprendi. Aprendeu. Na verdade, nesses quase 2 anos que ele tá de agência aí como gerente, ele aprendeu muita coisa aí, né, cara? Muita coisa mesmo. Ele é coisa que na raça, porque desde a área de marketing até a área de comunicação, né, agora, né? E só cortar um pouquinho, só pra usar essa parte do... Cara, se eu soubesse isso que eu sei hoje na primeira gravação, você lembra? Cara, o estúdio mudou de 2x2 pra 16x16 pra estar aqui hoje. Cara, a primeira gravação que nós fizemos, ainda era com o pessoal antigo lá, né? Cara, foi gravado ali uns 10 minutos, mais ou menos. E daí chegou... E eu aqui, né? Né? Daí alguém olhava pra mim, daí foi na... Chegou minha vez de falar, não tinha como não falar, né? Eu acho que eu falei umas 2 frases, travou. E aí, E ao vivo? Tava ao vivo ou não? Não, tava gravado. Gravando. Mas só do fato de ter ali uma preparação pré, ter mais uns 10, 15 minutos de gravação. E, cara... Não sei. Na verdade, eu nem me lembro como é que foi aquela primeira gravação. Foi triste. E foi, cara. Foi triste. Ele lembra. Ele que editou. Quem viu lembra. Aí tá no YouTube, assista lá de Dcast primeiro episódio. Voltou, entendeu? Simplesmente teve que voltar aí meio trancadinho, foi. Mas cara, como o microfone intimida, né? E câmera mais ainda. Nossa senhora. Cara, é pior falar pra câmera do que pra 5 mil pessoas. Não precisa nem ser uma câmera. Pra um cara que não tem experiência, isso aqui, né? Mas voltando ali na parte comercial, né, que eu falei, o Lucas ele se tornou um grande vendedor nos últimos tempos, né? Por quê? Por conta da quantidade de pessoas na equipe. Hoje a gente atende 22 estados na agência. Uau. Né? E a gente precisa de alguém que tenha essa conversa, essa facilidade de conversar com o cliente. E ele conseguiu dominar mais essa área comercial. Mas diz que existem técnicas para você saber vender melhor. Sim, várias. Né? Ensina pra gente, pelo amor de Deus. Você que tá assistindo, pelo amor de Deus, não sai daí. Agora o Daniel vai ensinar você a vender tudo, cara. Qualquer negócio. Cara, serve pra qualquer negócio. Sim, né? Com certeza. Venda. Você pode vender até a sogra, se quiser. Pode mesmo? Eu tô dando de graça. Pode. Pode dar de graça até, né? Mas, cara, é legal você fazer essa pergunta, porque todo mundo imagina que vender todo mundo sabe, e não sabe, cara. As vendas são técnicas. É preciso de técnica. Você pode treinar e você pode vender muito mais com menos. Vou dar um outro exemplo para ensinar a partir do exemplo, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu tenho 3 meninos, surgiu aquela lei da cadeirinha. Tinha que ter cadeirinha. Sim. E na época só 2 marcas serviam 3 cadeirinhas, né? Medindo ali atrás. E fui numa concessionária em Curitiba. Quando eu entro na concessionária, o cara olha pra mim assim, de longe, e fala assim: boa tarde! Seja bem-vindo! Eu tenho um negócio pra você! Parece o Ciro Bottini bem falando, assim, né? Parece mesmo, acho que fez curso lá com o cara. E aí eu entrei, cara, ele emparelhou comigo, botou a mão no meu ombro. Eu tenho um carro aí 17 polegadas, banco de couro, acendimento automático, conversível. Esse carro é fantástico, canta pneu em 2ª marcha e esse carro tem bônus. Eu falei, o que é bônus? O que é PVA? Melhor. Seguro grátis? Melhor. Falei, kit multimídia? Melhor. Falei, cara, desisto. Qual é o bônus? Ele falou, o bônus
é que com esse carro você vai pegar muita mulher, cara falou. Nossa senhora, parecido. Eu falei pra ele, falei, cara, eu sou casado, né? Mostrei a aliança, né? Que dizia pra ele assim, cara, eu tô num outro momento, né? Uhum. Dele, não, fica tranquilo, aqui é sigilo profissional. Não vou contar nada pra ninguém, fica tranquilo. Aqui eu sou que nem psicólogo, advogado. Ele falou, cara, com esse carro aí você vai pegar. Ele me deu um tapa no corpo. Você vai pegar, um tapa do ombro. Você vai pegar. Tá, vai pegar mulher, né? Esse é o bônus pro cara, né? Pô, resumindo, eu saí da concessionária, fui em outra e comprei um carro. O cara deixou de vender um carro, avaliado em valor atualizado, uns 120 mil reais. Uhum. Perdeu a venda porque não sabia vender. Agora vem aquilo que você perguntou. Ele vendeu com base no valor dele. Quando a gente fala em venda, a principal palavra é valor. Não é nem preço nem custo. Embora quando eu compre qualquer coisa, serviço ou produto, instintivamente, inconscientemente, eu peso essas três coisas. Preço, quanto que vale aqui esse produto, essa caneca, aqui o material deles. Custo, pós-venda, proximidade, quanto tempo eu vou demorar para chegar, tem estacionamento incluso, não tem, tudo isso é custo. Né? É perto de mim, não é, isso é custo. Por que eu pago o mesmo leite, aceito pagar mais caro numa loja de conveniência? Porque loja de conveniência me diminui o custo. O preço é mais alto do leite, mas me diminui o custo. Eu não preciso até o mercado, não preciso enfrentar fila, não preciso estacionar. Por que eu aceito pagar um pouquinho mais no shopping? Porque diminui meu custo. Tem estacionamento incluso, eu não preciso sair durante o horário de trabalho, vai até as 10, então diminui meu custo. Eu posso vender por preço, eu posso vender por diminuindo o custo, eu posso vender valor. O que é valor? Esse é o pulo do gato. O que você oferece. Imensurável. O valor é o seguinte: o valor é pessoal, irracional, intransferível e emocional. Isso é valor. E tem que ser percebido. Então vamos lá. Valor é o seguinte: o que o Thiago e o Lucas gostam? Esses são o teu valor. Eu adoro moto. Eu gosto do Coritiba, do Atlético, ou do Paraná, ou do Flamengo, ou do Corinthians. Se eu tentar vender uma camisa do Palmeiras para um corintiano, ele não vê valor. Logo não adianta mexer no preço que o cara não vai comprar. Se eu fizer uma promoção, churrascaria quinta-feira para veganos, 50% off, suco incluso, o cara não vai comprar, cara, porque não é valor para ele. Aliás, é um antivalor, né? Estão maltratando os bichinhos. Não vou pagar, não é problema de preço. Eu tenho uma empresa de treinamento corporativo e uma vez eu falei com o gerente amigo meu, né, de um treinamento que ele tinha e tal, e aí ele falou, Daniel, vou ver quem quer ir e tal. Aí eu escutando, né? Pessoal, vai ter um treinamento com o Godri, como vender mais, como entender melhor, motivação. Aí o cara falou, chefe, quanto é? Vou chutar um valor aqui. É 150 reais. Ele falou, tá louco, chefe? Paga 30 pra nós, churrascaria que é melhor. Quer dizer, para aquele cara... Não fazia sentido. Não era valor para ele no treinamento. Então ele falou, Daniel, até pagaria, mas ninguém quer ir, cara. Os caras preferem que eu pague o churrasco. Entende? O chefe pagando, o cara não queria ir no treinamento, porque não via valor. Mas nós temos gente que vem, já aconteceu de outros estados, o cara paga o aéreo, o cara paga o hotel, porque ele vê valor. Então ele paga tudo isso, mais o ingresso, porque ele vê o valor. Ok. Então você tem que vender com base no valor do cliente. Como é que eu vendo com base no valor do cliente? Perguntando para o cliente. A gente pensa que é óbvio, mas não é. O cara entrou para comprar um carro na concessionária. Ok, mas e qual é o valor dele? Ele quer segurança, ele quer um carro para família, ele quer um hatch, ele quer um esportivo, ele quer, como o cara falou, pegar a menina, ele quer... O que ele quer? Entra muito na dor também, né? Cara? Na dor, Porque, cara, a gente tem exemplos, porque é muito fácil você chegar para mim e falar, Thiago, eu preciso de marketing para minha empresa. Mas é difícil eu chegar para você entender que você já passou por 4 empresas anteriores e não teve resultado. Isso. Mas eu não sei disso. Exatamente. Né? Sim. E até você me falar isso, e até eu criar uma estratégia para te vender. Isso. Né? E quando a gente fala de agência, de palestra, a gente fala que é intangível, você não está vendo. Como é que o cara toma decisão quando algo é intangível? Ele não vê, é um serviço que você está prestando. Ele vai tomar a decisão com base nos tangíveis. Se ele vier te visitar hoje, cara, legal, estúdio bem feito, bacana. Opa, legal.
O site deles, bacana. Você está tangibilizando o teu serviço, né? O cara está vendo. É mais fácil de vender. Mas então, o valor, fazer perguntas, né? Escutar muito. E o básico de vendas, que eu aprendi com 19 anos, tinha um cara que me ensinou a vender. Eu trabalho desde os 14. Quando tinha uns 16 para 17, o nome dele é Marcelo. Ele trabalhou na Ford e eu vendia treinamento. Aí fui visitar um cara na época do HSBC lá aqui em Pinhais. E ele só ali do lado ali, eu fiz a apresentação, falei, respondi, não gaguejei, sorri pro cliente, fluiu a conversa, eu saí todo feliz. Falei, ei Marcelo, fui bem, né? Ele falou, cara, você foi péssimo. Como, Marcelo? Não gaguejei, respondi tudo, o cara não ficou com dúvida. Ele falou, cara, ninguém quer comprar treinamento. Ninguém quer comprar uma agência digital. Ninguém quer comprar uma agenda. Ninguém quer comprar uma caneca. Você quer comprar o benefício da agenda, o benefício da caneca, o benefício da agenda, o benefício do treinamento. Ele me disse, cara, você falou todas as características do curso, quanto dura, para quem vai ser, onde vai ser, quem vai falar. O que ele faz. Só que você não... Que entra na dor, né? Você não falou do que isso vai fazer pela pessoa, que ela quer ouvir, o que ela precisa. Aumentar a lucratividade, diminuir turnover, o pessoal vai ficar mais motivado, vai te incomodar menos, né? Então é isso. Muita gente vai vender com base no benefício. O cara não quer saber. É menos importante para ele quantas inserções você vai fazer. É mais importante para ele o que essas inserções vão causar. Né? Ele não quer saber a técnica lá do lead. Lá. Ele não precisa entender tudo. Ele só quer receber o lead. Ele só quer receber. E outra coisa estratégia do funil. Eu acho que é importante, mas eu quero saber quão importante que se considera isso, Daniel. Que é você entender o perfil que está do outro lado da mesa. Por exemplo, o cara chegou para você... Quantos anos você tinha quando o cara bateu no teu ombro e falou que era para pegar a mulher o carro? Cara, meus filhos eram pequenos, não faz muito tempo. Eu devia ter uns 30 e... Vai fazer uns 10 anos atrás, 35. Pensa comigo, ele não faria isso com um senhor de 60, 70 anos. Sim. Ele não faria isso com uma mulher. Moça, talvez fosse uma abordagem até criminosa. Sim. E ele fez isso porque ele identificou que você era um perfil ideal para usar aquele tipo de abordagem. Isso. Então ele entendeu quem estava do outro lado da mesa, entre aspas. Não entendeu, né? Mas imaginou. Tipo, eu digo por perfil, né? Ali num primeiro momento, por perfil. Você estava sozinho. O quão importante é você saber quem está do outro lado da mesa, você não ter uma abordagem errada. Muito. Que aí fala em neurociência, em meme espelho, em psicologia em rapport. Aí tem análise de perfil comportamental. Porque é o seguinte, se o cara fala lento e ele é brincalhão, é sinal que ele quer que você fale lento e que você seja brincalhão, sem pressa. Se o cara fica aqui, ó, e aí, o que você veio aqui, cara? E aí, fala aí Thiago. Thiago, fala aí, cara, arrumei um tempo só um pouquinho, Thiago, pera aí. Avisa lá que eu tô com o Thiago, já vou lá. O que o cara tá te dando sinais? Direto ao ponto. Escasso, direto, rápido, não gosta de enrolação. Então você tem que pegar a venda, ela depende muito do perfil do cliente. Para isso é observação e perguntas, né? De novo, perguntas e observação. Se você não fizer isso, você pode ter um argumento excelente para a pessoa errada. Que não adianta nada. Não adianta. Você pode fazer uma apresentação excelente, só que não é o que o cara precisa, você não vende. Foi um argumento muito bom, mas para a pessoa errada, entende? Por isso que a primeira coisa que você faz quando você vai vender, venda são 8 passos, né? Começa na prospecção, termina lá no pós-venda. Antes da proposta de valor, tem o levantamento de necessidade. Se eu não ouvir bem o cara, se eu não fizer pergunta inteligente pro cara, eu não levanto a necessidade do cara. Aí eu vou criar uma proposta de valor fraca e não vendo. Entende? É uma cadeia, do né? marketing lá. Se você não fizer essa escuta bem feita, você não vende. Vender também é muito mais escutar do que mais saber escutar falar, e perguntar do que falar. Muito mais. Até porque quando você fala muito, você perde força. Negociação é tempo, informação e poder. Se você falar muito, você dá tempo, informação e poder para o teu comprador. Você corre o risco de falar uma coisa que tá te perdendo força de venda. Olha, cara, eu tô aqui e tal. Exemplo. É muito legal falar com você, a gente tá começando agora, nós estamos com tempo livre e tal, vai ser legal te atender. E não confundindo ser assertivo com ser, talvez,
muito firme, direto ao ponto, né? Não. É uma forma de abordagem Sim. onde você é específico onde você quer chegar, Sim. mas não necessariamente, como você falou ali, vamos direto ao ponto que eu tenho que resolver outras coisas. Não, né? não, sim, não. É o direto à venda, né? O processo de venda. Mas quando você viu que eu falei da agência, eu tô começando e tô Sim. com tempo livre, isso aí o cara pode entender como inexperiência e desespero para fechar. Sim. Você falou uma coisa que não precisava falar, por exemplo. Ele não precisava saber também, Não precisava né? Se for saber. real. Não precisava saber. Quando que eu vou pro fechamento de venda? Quando vem o primeiro sinal de compra. O que é sinal de compra? Perguntas sobre pagamento, perguntas sobre prazo, perguntas quando você começaria o trabalho, quando você termina, quanto tempo você levaria. Tudo isso é sinal de compra. Aí eu vou pro fechamento. Entende? Entendi. Porque tem gente que faz uma apresentação excelente também, o cara tá pronto para fechar e vai embora. É tipo o cara na balada, a menina já tá assim, ó. Eu só quero o beijo. E o cara falou, ó, pega meu cartão aí, qualquer coisa você me liga. É hora de sinal de compra, hora de ação, finalizar. E como que a gente faz pra agir, por exemplo, eu tô fazendo uma negociação com você aqui agora, e você mal me pergunta como que funciona o meu trabalho e já fala, mas quanto que é o teu trabalho? Se o cara te perguntar isso... o cara pergunta, já nem espera a gente falar nada, mas já tá te perguntando, quanto que se cobra aí? Você pode dizer, olha, nós já vamos chegar lá, Thiago, já vou chegar nesse ponto, é muito importante, nós vamos falar desse ponto, mas antes eu quero entender o que você precisa de nós e o que eu posso oferecer para vocês para ser mais assertivo nesse preço, nesse investimento, nesse valor que você vai contribuir. Então, a gente também não usa custo, não usa gasto, né? A gente usa vender, é pintar uma imagem positiva na cabeça do outro. Assinar um contrato é pesado, autorizar a papelada é mais leve. Então, o vendedor ele cuida até das palavras, né? Custa, vale. Olha que vai importante, gastar, vai investir. São pesos diferentes. Gastar é uma coisa, investir é outra, né? Porque também você vai retomar o dinheiro. É queimar cartucho, você dá um preço antes de oferecer o benefício do produto, né? Claro, do serviço. claro. Certo, né? Claro. É que fica pesado se falar, por exemplo... Porque se você for pro preço, o cara só tá no triângulo lá no preço. Ele não viu Exatamente. nem o valor e nem o custo que vocês vão reduzir para ele. Ele não viu ainda. Né? Porque Nike, o preço é maior, mas o custo é menor, dura mais. Então, o cara ele tem que ver o triângulo inteiro para ele tomar uma boa decisão. E quando você pega um cliente um possível cliente que você vê potencial no cara, na empresa do cara, mas ele é resistente ao ponto de não olhar só o preço, mas olhar um custo-benefício a longo prazo e o quanto isso pode trazer também a longo prazo uma redução de custo, como você falou, né? Então, um cliente que tem um potencial, mas é resistente olhando o futuro e não necessariamente, por exemplo, eu vou contratar uma agência agora, cara, é mais barato, oferece menos, mas é mais barato. Como que você mostra para um cliente desse que o benefício vem com o tempo e não necessariamente no momento ali, Daniel? Ah, entendi. Dá um exemplo mais tangível, assim. O que mais acontece, me dá por exemplo, um produto, numa agência? assim, pra gente por exemplo, conseguir. assim, Construindo um Vencedor, né? Motivação para superar desafios. Esse livro aqui, ele custa R$100, mas ele tem um conteúdo que pode te trazer muito conhecimento para você aplicar na tua vida profissional. Ou tem um outro livro de uma outra pessoa custa menos, que custa R$50, mas, vai te mas trazer tem menos. muito menos valor né, em cima do conteúdo. Sim. Como que eu convenço uma pessoa que esse livro de R$100 tem mais valor do que um livro de R$50 que entrega menos? Sim. Eu costumo fazer, quando eu estou nesse caso, um risco. Pego uma caneta, um papel tal. Aqui é o Daniel, aqui é o João Pedro. Né? O João Pedro ele custa R$30 o ingresso dele, o Daniel custa 200, tá? Aí eu começo a anotar aqui. Tá? As duas são boas. Né? Até elogiar a escolha do cara. Você não pode dizer que a escolha dele é ruim. Né? Você nunca pode dizer, olha, esse cara aqui, pô, você está sendo idiota de pegar. O cara não pode dizer isso, né? Tem que dizer, olha, tem as duas opções, são 2 treinamentos, são 2 produtos. Eu quero que o senhor entenda que são 2 produtos diferentes. Esse aqui está te oferecendo isso. Ele não tem formação no exterior, ele não tem 26 anos de experiência. Ok, pode ser um excelente profissional, mas o senhor pode estar arriscando de fazer algo e perder e não der retorno. Esse aqui eu já tenho medido, esse aqui já tem livros publicados, esse aqui já é validado por grandes players,
esse aqui tem informação em tal lugar, esse aqui e tal. Então você começar a fazer, mostrar isso, né? Tangibilizar para ele ali na ponta. Agora é importante você entender o seguinte, às vezes o cara quer aquele mínimo mesmo, falando em produto. E aí você tem que ver se você como agência quer atender isso ou não. Porque às vezes ele quer o menos mesmo. Sim. Entende? Ele não quer o mais, ele quer o menos mesmo. Cara, eu não quero isso que você está me oferecendo. Para mim não é valor. Então, não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. Você está me dizendo que eu preciso, mas eu não preciso. Eu sinto que eu não preciso. Então você faz duas coisas. Ou você cria um produto inicial de entrada para ele, depois você vai agregando mais. Ou você vai entender que esse cara não é o teu cliente. Né? E que você vai segmentar para pegar o outro tipo de cliente. Né? Que acontece também. Sim. Eu perco o cliente também. Gente liga lá, o cara me oferece lá 1/5 do valor que eu estou investindo hoje. Eu não vou chegar nunca naquilo, não consigo chegar naquilo. Não tem argumentação que vai fazer o cara pagar 80% a mais se ele não quer pagar mais. Ele pode pagar um pouco a mais, mas se ele não consegue, ele não tem capital, o problema não é a vontade dele, o problema dele é o capital mesmo. Aí que eu queria chegar, porque tem clientes que realmente, poxa, um possível cliente, não é o momento da empresa, ou não é o momento pela própria pessoa física que for contratar algum tipo de serviço, mas financeiro, né? Aí é uma coisa, né? Beleza, não tem, no momento não faz sentido esse valor para você, beleza. O problema é esse cliente que a gente sabe que tem um potencial para investir, mas tem essa resistência ao investimento, né? Aí que entra o que você falou, né? Beleza, então vamos no primeiro momento reduzir um pouquinho e para poder entregar mais no futuro, né? Isso. Porque eu acho que aí tangibiliza a ideia do poder ver o resultado, né? Sim. E não necessariamente do cara experimentar o teu trabalho, né? Exatamente. Porque a gente sempre tem que entender que do outro lado sempre vai ter gente prometendo a mesma coisa que a gente. O palestrante que está se apresentando, ele sempre vai dizer, eu sou o melhor do mundo. Ele vai ouvir 5 discursos igual. Eu sou o melhor palestrante do mundo, eu sou o melhor palestrante do mundo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Então, como ele não conhece o produto ainda... O problema é que a internet ela vende falsas ilusões ali, né? Por exemplo, na área do marketing, ali aparece um cara com Porsche na frente, uma mansão de fundo, ganha em milhões em 7 dias. Vixe. 6 em 7 que todo mundo fala Se não for milagre. Ético, você vende. Não, com certeza. Então, quem está procurando, por exemplo, demonstrei interesse em agência de marketing. Cara, vai começar a aparecer esses anúncios na internet para todo mundo, cara. Sim. Daí, a hora que eu, como agência, for oferecer o serviço da agência real pro cara, que não tem como vender em uma semana tudo isso assim tão fácil. Né? Você precisa pelo menos 3 meses uma estratégia de marketing, de 3 a 6 meses para começar a te dar um resultado positivo ou não. Né? Sim. E as pessoas não entendem, eles querem realmente vender aquele negócio ali, vender o produto ali em menos de 7 dias. Né? Então é difícil. Até porque se fosse uma chave dessa, ninguém ia falar, né? Não é fácil assim. Lógico. Mas daí eu acho que não vale a pena vender, porque você vai criar um monte de cliente insatisfeito, frustrado, que te pagou uma vez só, mas vai sair falando mal de vocês. Não vale a pena, né? Não vale e outra coisa que eu tenho interesse em saber, cara, você tá com a mão assim, eu tô com a mão assim. A linguagem dos sinais na reunião. Sim, corporal. A corporal. Cara, o que impacta diretamente assim, numa reunião? Por exemplo, eu tô aqui falando com você, tô te vendendo um produto. Né? Não necessariamente agência de marketing nem treinamento. Mas tô aqui conversando com você, eu quero te vender alguma coisa. Dizem que se eu começar a te imitar, assim, começar a fazer movimentos iguais a você, se identificar a você, fica muito mais fácil a sintonia e te vender alguma coisa. É real. É verdade, sim. Sim, que é o mesmo espelho, o rapport que eu te falei, a técnica lá, né? Mas não pode ser muito evidente, né? Porque senão a pessoa vai se ficar ofendida, né? Mas é isso, é você entrar no ritmo de fala da pessoa, você vê o jeitão, se a pessoa é mais brincalhona, se ela é mais séria, se ela é mais tímida ou mais extrovertida, e espelhar isso, né? Um exemplo que eu acho que é legal, assim, um exemplo que é legal é o próprio Cortella, né? O professor Mário Sérgio Cortella. Ele mesmo fala que o cara é de Londrina, então tem o mesmo sotaque nem nós, né? Fala porta, porteira, portão. Só que ele mesmo fala que ele teve que fazer uma adaptação na linguagem dele, porque talvez o meu porquê não chegue num porquê. Entende? Então pode ter uma barreira ali que dificulte essa comunicação. Então até eu tava vendo ele no Inteligência Limitada, não, no Achismo, do Maurício Meirelles, que ele fala que a rádio ensinou ele uma coisa, que na TV, quando você conversa, quando você está atuando, quando você está apresentando alguma coisa, a pessoa está sentada te olhando e te ouvindo. Se você está na rádio,
o cara tá dirigindo, tá comendo, tá conversando, sim. tá prestando atenção em outra coisa. Então você tem que ter uma parte silábica mais esticada. Só tem o canal Justo. auditivo. Exatamente. Então ali ele Para fala, o cara cara, ouvir, eu tive que adaptar a minha forma, o meu sotaque, que era forte, com essa parte mais... Pode ver que a última sílaba ele estica o máximo que dá para poder pensar na próxima palavra, para não falar como ele mesmo fala, né? Para não falar nada que seja equivocado. Então, cara, foi uma técnica foda dele entender que, cara, eu preciso atingir mais pessoas com a minha comunicação e, ao mesmo tempo, eu preciso ser entendido de forma fácil. E né? todo mundo lembra do Cortella assim, né? Daquele jeitão. Eu nunca vi o Cortella falando porta. Só porta. Né? Bora. Né? Uma porta. Então, é uma das técnicas para atingir, né, Daniel? E entra muito no que o Thiago falou, né, cara? Se entender a pessoa que tá do outro lado e até aqui em atendimento com o cliente também, né? Então, por exemplo, cara, a gente conversa desde de cantor sertanejo até advogado, né, cara? Né, o próprio Léo, né? O cara manda, irmão, tarde, tal. Já é uma forma diferente do que você conversa, por exemplo, se for conversar com o advogado, né? Totalmente, né? Ou com um jovem, né? Um skatista. Pra né? pessoa, pro cara que tá do outro lado entender que a gente não é um robô e a gente tá ali para prestar um serviço humano, né? Então, acho que é importante essa parte comunicativa e saber entender quem tá do outro lado pra você não queimar cartucho também, né, sim, cara? Sim. Como que tá a tua agenda de palestras? Você tá rodando no Brasil todo? Tô rodando, mas não tá, assim, sendo muito franco, não gosto de mentir, tá mais ou menos, tá uns 50% antes da crise ainda. A nossa área é uma área que ela termina por primeiro e ela demora para voltar. Depois de uma crise econômica ou de um Covid, ela é uma área que, quando a empresa está endividada, que ela deveria treinar, ela não treina, porque ela está devendo para o funcionário. Então, nós estamos, assim, 50% do que eu estava. Assim, estou rodando o Brasil inteiro, mas não no ritmo que eu costumava rodar. Mas e como que as empresas fazem para te encontrar, Daniel, para te contratar? Ou por agências de palestra ou diretamente no meu site, danielgodri.com.br. Quando uma empresa entra em contato com você brifa ela, você entenda para poder direcionar a equipe da melhor forma. Sim. Sempre tem uma reunião de briefing, né, de alinhamento, de expectativa. Pergunta o que ela quer, o que ela quer atingir com aquilo, que temática que ela quer. O que você pega muito? Você faz tipo campanha compliance, alguma coisa conjunta assim, ou é direcionado para atendimento, comportamento? Normalmente é mais área de vendas, normalmente recursos humanos, mas 90% área de vendas. Lançamento de produto, lançamento de um prédio, batimento de meta. E quando uma empresa grande, que nem você comentou, entra em contato ali, qual que é a maior dificuldade que elas têm hoje? Porque empresa menor porte a gente sabe, né? Mas uma multinacional, que nem você comenta que atende, qual que é a dor maior dessas empresas hoje? Eu acho que a multinacional, ela tem o desafio de reter talentos grande, sempre porque é muito competitivo ali, né? Entre elas. A indústria, em geral, ela está um pouco estrangulada, a questão burocrática mesmo de imposto no Brasil, né? Ainda bem que vai ter uma reforma. O Brasil está desindustrializando bastante. Salvo o agro, que está muito bem, as nossas indústrias elas estão bastante sufocadas, isso faz tempo, não é de agora, faz uns 8 ou 10 anos, né? Mas, normalmente, a indústria ela é muito focada em resultado. E quando fala resultado, ela quer resultado concreto mesmo, de batimento de meta mesmo. A indústria ela não para, ela está sempre reavaliando as suas metas e ela quer isso, comprometimento e resultado, assim. Normalmente essa é a dor, cara. Queremos resultado. A matriz lá da americana ou a matriz alemã está pedindo que a gente venda aqui na América do Sul tanto, e a gente precisa chegar nisso. A questão da pós-venda, cara, normalmente as pessoas vão atrás porque tem dificuldade em vender, né? Mas o pós-venda também é trabalhado nessa questão aí? Como atender o cliente depois que a venda já foi efetuada? Bem pouca gente, infelizmente. Bem pouca empresa trabalha com pós. É mais automobilístico, trabalha muito pós, né? Pode ver que geralmente quando compram um carro eles ligam depois, tem um modelo novo. Mas é bem pouco trabalhado pós-venda no Brasil. Porque é uma coisa boa para reter o cliente, para fidelizar o cliente, né, cara? Excelente. Tipo, sei lá, uma pesquisa de mensal, assim, nessa situação. Basta fazer uma pergunta aí para quem está acompanhando, digitar aí no chat. Fora automóvel, quem que te ligou fazendo um pós-venda de qualquer área? Você vê que não tem.
Onde se comprou outra camiseta, o cara ligou, cara, ficou boa a camiseta? Não liga. Não. liga. O óculos, você comprou o óculos, e aí o óculos caiu bem, tá legal? Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. O cliente quer atenção, né, cara? É. É a mesma coisa quando você vai vender. Você tem que deixar ele falar. Sim. Né? Ele quer te Sim. explicar. E quando você vai fazer uma pesquisa de satisfação, é a mesma coisa. Você faz aquela pergunta-chave. Como que tá o atendimento? Só isso. É base para ele te falar se tá gostando, se não tá. Não, e o fato dele ter pago já, e você ligar depois, fazer um pós-venda, mostra, cara, eu me preocupo com você depois que se você me deixou teu dinheiro, né? Uhum. Que antes tudo é bonito, né? Antes de pagar, antes do contrato assinado, né? As empresas, elas são muito focadas em buscar cliente novo, né? E o pós-venda, você faz com que o cliente antigo gaste mais. Sim. Que você já pagou para reter, você já pagou para atrair, você já pagou para ele virar lead. É muito mais inteligente a estratégia de pós-venda. Só que as empresas fazem o contrário, né? Inclusive as grandes. Eu tenho um cartão de crédito faz 25 anos, que é um cartão muito bom. Cara, esses dias eu vi na internet, ó, para novos, anuidade eterna grátis. Quer dizer, pô, e o otário aqui que tá 20 anos pagando, eu não tenho isenção. E o novo, quer dizer, você acaba... Toda uma base ali que você tinha, que você poderia vender mais para ela, você acaba queimando, né? É mais fácil você... Mais fácil não, mas talvez é mais assertivo e efetivo você manter um cliente e fidelizar ele. É muito mais barato. Do que correr atrás de novos. Muito mais barato. Muito mais barato. É uma coisa que e muito mais lucrativo. Muito mais barato. Muito mais. Então, quando a gente tem um ticket alto, isso permite fazer, né? Cara, eu não vou fazer por um refrigerante. Sim. Mas se for um investimento alto, é muito inteligente se ligar pro cara. Cara, e aí, cara? Serviu para você? O tempo que a agência ficou contigo, se traduzir em números. O cara dizer, cara, o cara se preocupa comigo. O cara se preocupa comigo. Isso é muito legal, né? Porque vende muito. Acho que é uma das principais áreas é essa aí. Meu pai sempre falou pra mim. E essa questão de tipo, cara, tô com um conflito com o cliente. Não um conflito, né? Uma briga. Mas sim, a gente não tá se entendendo muito bem. O cara tá difícil dele entender como que funciona o processo. Eu tô com dificuldade para entender como que funciona o processo da agência, da empresa dele, né? Como que é a melhor forma da gente se entender nesse briefing, assim, pra... Cara, porque é muito difícil, às vezes... Por exemplo, a gente tá saindo de uma hamburgueria, daqui a pouco a gente já vai falar de um cliente nosso aí, parceiro. E daqui a pouco a gente tá atendendo uma loja de joias. Daqui a pouco tá atendendo uma loja de roupa. Cara, muda muito de segmento para segmento, né? E muitas vezes no briefing inicial, seja para fazer coisas orgânicas ou coisas pagas, né? Anúncios pagos, é difícil de entender aonde que eu quero chegar para atender a expectativa do cliente, né? Como que eu faço para tentar entender melhor esse briefing aí com o cliente? E ele não... Eu acho que ele também, como ele não entende do teu negócio também, e vocês não entendem muito do dele, né? Daí dá conflito, né? Vocês fazem alguma coisa... anotada, brifada antes, assim, no papel? Sim, a gente faz uma pesquisa de mercado, né? Como se fosse uma análise social, né? Para entender o que ele faz hoje, né? Mas muitas vezes eu vendo o que ele faz é diferente do que ele aplica lá dentro. Entendi, né? Entendi. Mas vocês colocam isso antes de seguir, vocês colocam essas expectativas no papel? Ó, nós vamos fazer isso, no você papel, espera isso. É um ponto que a gente tá pecando, eu imagino. Eu acho que é legal fazer. Você alinhar as expectativas. Ó, a gente vai entregar isso, você pode esperar isso da gente. Não espere isso aqui. Eu acho que você pode construir alguma coisa, né? Pensar e fazer esse alinhamento já antes de acontecer, né? Essa expectativa. Mas eu sempre digo o seguinte, isso para os dois lados. O que fazer é o especialista que diz. O como fazer, normalmente é o lojista que diz. A gente precisa ter essa sabedoria, né? Por quê? O que é o especialista e como é a pessoa. Porque a pessoa que está vivendo os processos dela o dia a dia ali. É o cara que está sabendo se aquele hambúrguer ele consegue entregar em 40 minutos, por exemplo. Então, o como ele vai dizer. O que vocês vão dizer. Então, é importante a pessoa entender isso numa conversa. Cara, eu vou te dizer o quê, eu não vou te dizer o como. Quando eu vou treinar uma empresa, por exemplo, em vendas, eu não sou louco de dizer para os caras como os caras vão vender, o como eles vão vender um produto. Não sou louco. Eu vou dizer o que eles têm que fazer, como eles vão dizer. Porque se eu disser para eles o como, o cara vai dizer, cara, eu tô 40 anos no meu negócio, cara. Você tá louco? Você quer vir em uma semana, você estudou uma semana no meu negócio, você quer vender melhor que eu? Nem a pau, né? Não sou louco de fazer isso. Então, o cara, o marqueteiro, ou digital ou analógico, ele tem que dizer o quê?
O como isso vai ser aplicado, esse é papel dele. Quando um invade a área do outro, Daí já não dá certo. daí não dá certo. Porque Que legal. aí ele quer dizer para vocês o quê? Não, cara, não é teu papel. Não. Você pode dizer o como. Né? O que a gente vai dizer como fazer. Importantíssimo isso que você falou. Isso é muito importante. E com esse papel do que e como, eu quero fazer uma pergunta para você para nós chegar num outro ponto depois. Você trabalha com, né, dando palestra para pessoas e, como você falou, eu não vou chegar e falar como o cara tem que fazer. Vou falar o que ele tem que fazer, certo? Isso. Como aplicar isso de uma forma fácil, ou fácil não, mas talvez efetiva, para que essas pessoas entendam como aplicar, o que aplicar, perdão. Então, assim, você vai lá e faz a tua palestra. Como ser assertivo para as pessoas entender como elas vão agir? Então, eu, por exemplo, eu vou dizer lá o que fazer. É um exemplo aqui. Venda benefício, não venda característica. Isso é o que fazer. Como fazer? Como quais são os benefícios do meu produto? Então, como você vai preencher ali. O meu produto vai te ajudar a gerar lead, que vão virar vendas. Né? O como. Eu vou captar lead através de um e-book. Não, eu vou captar leads através de um vídeo grátis. Eu vou captar lead através de um evento online. Né? Então, o como ali, o cara vai dizer. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Então, você vai dar a ferramenta para o cara. Cara, essa é a ferramenta. Como é que você acha que funciona para o teu negócio melhor? Quais são as opções? Como é que você acha que nós podemos fazer melhor aqui? Aí é ele que vai dizer. Até porque se errar, quem está errando é o cara, não é você. Sim. Aí que eu queria chegar. Então, é um processo que tem que ser respeitado e é um processo que tem que ser aplicado conforme você vai direcionando o que tem que ser feito para ele te mostrar a ferramenta de como vai ser feito. Isso. Só que você tem que... O que você conseguir colocar no papel, isso é melhor, né? Cada processo de aprovação, se você tiver isso registrado, é melhor. Eu falo porque, fazendo uma analogia talvez para ficar mais fácil para entender. Vida, você está tratando de vida. Cara, eu vivo em busca da felicidade. Para mim, felicidade não é um objetivo. Para mim, felicidade é um processo. Entende? Então, né, aquele filme, Em Busca da Felicidade. Cara, felicidade é hoje. Não é um ponto de chegada. Não é o ponto de chegada, é o processo em si. Então, o processo de você aplicar essa ferramenta que o cliente te dá para você dizer como tem que ser feito, me corrija se eu estiver errado, mas não necessariamente é um ponto que vai ser atingido lá na frente. Talvez seja atingido como uma consequência do processo que foi realizado certo em si. Sim. Então, acho que Sim, exatamente. Né? Isso. É a forma como está sendo feito durante o processo e não necessariamente não um ponto de chegada. Isso. Né? Isso mesmo. Agora, isso você vai... Quanto mais se colocar no papel, quanto mais você rever antes de dar os passos, melhor fica, né? Mais fácil fica de enxergar. Né? E alinhar a expectativa, né? Você está esperando isso, nós vamos te entregar isso aqui. Você está esperando em 30 dias. 30 dias já digo que eu não consigo. Porque eu não posso ir pro norte e você pro sul. Certo. Mas onde tem comunicação vai existir comunicação ruído. É o segredo de tudo, né? Se você tiver claro já no começo ali, as coisas vão fluir naturalmente. Sim. Mas sempre surge, né? O cara entende errado. O cara, você consegue minimizar, você não consegue eliminar tudo. Não tem jeito, né? Por isso que o olho a olho é sempre a melhor opção. Porque você sim. ligando pro cara ou digitando mensagem no WhatsApp, cara... Normalmente você não consegue convencer o cara de primeira, assim. Agora você conversando olho a olho, explicando, mostrando exemplo, mostrando... Muito mais, muito mais. Né? Como é fácil você se expressar mal por mensagem, né? Nossa. Muito fácil. Muito fácil. Um áudio, por exemplo, eu tô com a voz rouca. Você tá percebendo que eu tô ruim na garganta? Não percebi, na verdade. Não, então desculpa. Eu fui o meu ator. teatro. Temos um excelente ator aqui. Achei que era a voz do Darth Vader. Não, cara. Não, o cara é ator, velho. Mas não dá, realmente não percebi. Então. É que homem não percebe desgraça nenhuma. Vai ficar prestando atenção em homem, né? Não percebeu que a blusa dele era cinza, né? Eu fui perceber agora. Nossa, também. O que eu tava falando mesmo? Da voz. Antes? Que tava rouco. Sobre a comunicação olho a olho. Então. Isso. Então assim, você convencendo ele, mostrando exemplos, cara, né? É porque assim, ele consegue ver você falando, consegue sintonizar com você, né? Sim. É muito mais fácil. É que mensagem depende do humor do cara, né? Gravando áudio, né? Eu ia falar. Ou áudio, gravando áudio. Cara, eu com a voz rouca assim. Cara, parece que eu tô mal-humorado às vezes. Dependendo da voz que eu tô, né, sim, cara? Sim. E o cara vai escutar lá do outro lado e fala, Thiago tá
Por que ele fala esse jeito comigo, né? Estúpido, grosso, né? Entendeu errado, perdi um lead. Assim, Né? hoje cedo não posso te atender. Você pode estar avisando o cara pegar de mau humor. Porra, o cara não pode me atender, má vontade. Então é difícil, né? Mensagem é complicado, porque você não tem o tom da mensagem, né? Exatamente. O tom depende de quem recebe, né? Galera, eu queria mandar um abraço só lá pro Michel, cara, do Cabanas. Você já comeu Cabanas aqui em Campo Largo? Não. É famoso o lugar, né? É famosaço. Cara, ele atende desde que hora até que hora? Cabana é pizza? Não, é lanche, cara. Já ouvi cachorro falar, quente. Lanchão raiz, cara. Não é nada de frescura, é lanchão raiz. Você enche a mãe, come cheio de gordura mesmo. Cara, é bom, assim, né? é bom demais, cara. É bom demais. Aquele que é um travesseiro, você sobe no lanche. Cara. Isso, chama a família pra ajudar. Chama a família porque o lanche é grande, Já ouvi falar? cara. Ouvi falar bem. Então, cara, o Michel tem patrocinado a gente. No último episódio ele legal. mandou um monte de lanche aqui pra nós. Pô, Hoje nós que estamos legal, gravando Michel. 4h30 da tarde, mas né... Manda aí, Michel. Olá, Michel. Ô, Michel. Hoje não vou me mandar. Como que você não tá trabalhando 3 horas da tarde ainda, Michel? Meu Deus do céu. Sacanagem. Mais um abraço pro Michel, pra equipe. Os caras abrem de terça a domingo, das 6 até Olha que 8 ideia. horas da manhã. Mentira, até quando tiver o Olha último aí. cliente. E foi um cara que acreditou desde o começo. Desde o gente, começo né, do cara? projeto, Então cara. tá apoiando, acreditando desde o começo. Então a gente sempre é muito grato, né, cara, por todo mundo que fez parte ou apoia de alguma forma, porque é importante, né? Então, Michel, abraço. Michel, equipe do Cabanas. Muito obrigado. E na próxima tem que ter cheio de lanche essa mesa, né, cara? Próximo vai ter. Porra, E Michel. pra você que tá assistindo aí, segue lá também a Agência de Juim nas redes sociais, em todas as redes sociais, Agência de Juim. Segue também a produtora do Cristal, que é minha propriedade, ela também é cristal.podcast, beleza? E tem mais alguém pra mandar um abraço aí, Lucas? Quer mandar um abraço pra mãe? Produções, né? Digicast Produções, né? Digicast Onde a gente tá Produções, gravando vocês agora. que não seguem ainda, Digicast Produções é a nova produtora aqui do nosso canal, Digicast, tá? Produtora independente. E, cara, vem aqui pra Campo Largo conhecer esse espaço maravilhoso que você vai poder criar o teu próprio podcast aí, cara. É isso aí, cara. Eu acho que pra finalizar, né, Daniel, não tem como não comentar o que a gente falou no início lá. O que é um funcionário gato e o que é um funcionário cachorro, cara? É boa. Poxa, esse exemplo é do meu pai, né? Ele é muito bom, assim. Ele é tão bom que eu vou minimizar ele. Você vai conseguir miar, que nem ele mia naquele vídeo? Ah, não, né, cara? Mas é o seguinte, eu acho que quem quiser é melhor ver ao vivo lá, né? É uma dinâmica que o meu pai faz de diferenciar o perfil do gato e do cachorro. Uhum. O gato, a maioria dos gatos, são inteligentíssimos, são espertos, mas são individualistas, se aproximam por interesse. O gato, por exemplo, quando você dá comida para ele, ele pensa assim, poxa, eu devo ser importante. Eu devo ser Deus, que esse cara tá me servindo. O cachorro é diferente. Quando você dá comida para ele, ele pensa, puxa, esse cara deve ser importante. Ele deve ser Deus, tá preocupado comigo. O cachorro é vibrante. O cachorro, quando você chega, ele vibra, ele pula. O cachorro, a corrente não para, né? Que são normas. O cachorro recebe a pessoa sã. O cachorro recebe a pessoa alcoolizada. O cachorro conhece, né? Conhecer o cliente, ele conhece o barulho do motor, ele conhece o ronco do motor, ele conhece a caminhada do dono. O cachorro é extremamente fiel ao dono. O gato é fiel à casa. Se mudou, o gato vai ficar com a casa, provavelmente, antiga. O cachorro, ele vai junto, às vezes morre no caminho. Meu pai faz uma brincadeira, né? Para e pense um pouquinho, você já viu mendigo na rua com gato? Tá Boa, certo, Não tá tem, certo. né? Não tem. Acho legal. Porque o gato não vai pra rua, o cachorro vai. O gato não fica. Não fica, o cachorro vai junto pra Aham. rua. Então o gato simboliza o seguinte, e na verdade meu pai faz isso intuitivamente com a Netans. Ele diz assim, cara, se alguém não se considera tão inteligente como o gato, não teve oportunidade de estudar, talvez não tenha um QI tão alto, cara, seja motivado, seja persistente como cachorro, seja vibrante. Porque na vida, normalmente ganha o vibrante, o motivado, né, que é o cachorro. Não é o inteligente. E aí, olha que interessante, 40 anos depois veio uma mulher que fez um livro chamado Garra, que é uma tese de doutorado, e essa mulher fez um algoritmo onde ela previu com 97% de exatidão quem ia se dar bem na vida. Esportistas, pessoal do exército, empresários, empreendedores. E como que por que o livro é Garra? Porque ela descobriu que só 7% dos caras mais inteligentes do mundo se tornam os mais ricos do mundo. Ela percebeu que é mais importante a garra mesmo, que você falou, a persistência, a disciplina, pro sucesso,
do que o saber fazer. Né? Então, por isso que meu pai fala, cara, se der para ser os dois, inteligente como gato e motivado como cachorro, aí tá perfeito. Mas se tiver que escolher, seja disciplinado, seja decidido, seja empolgante, não desista nunca, né? Mas ele faz todo aquele teatro, né? Chama o cachorro, se esconde e tal. Então é muito legal ver. Galera, você já viu algum gato batendo em bandido? Cara? Cachorro bate, cara. Cachorro bate em bandido. E morre, né? Ele leva aquele tiro, bate. Pum! O gato foge pra baixo do sofá, cara. Você vai ser primeiro morreu o cachorro, exatamente. É bem isso. Mas, cara, obrigado pela participação. Quer passar o arroba nas redes sociais aí, professor? Sim. Instagram, @Daniel Godry Júnior. Facebook Daniel Godry Júnior, palestrante e escritor. Daniel Godry Júnior, palestrante e escritor. O site, que tem as outras mídias sociais, Daniel Godry, Godri. danielgodry.com.br. Obrigado. Isso aí. Cara, muito boa a participação. Obrigado, que a gente adorou. Muito legal ter vocês. Muito aprendizado, cara. Vocês são bons. Que conteúdo, cara. Que conteúdo, né? Muito bom, obrigado. Que bom. Show de bola. Gostei. Obrigado. Valeu. Daniel, obrigado. Na próxima com o hambúrguer do Michel, do Cabanas. Isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima.